Olá pessoal, e hoje eu trago para vocês marmitinhas para a semana, ó, com opções de carne moída e coxa desossada. Então espero que vocês gostem, não deixe de curtir e compartilhar, e se você gosta de conteúdo de marmita, deixa aí nos comentários para mim saber. Então bora lá aprender a preparar essas marmitinhas super saudáveis e deliciosas. Oi pessoal, eu vou iniciar aqui as minhas marmitas, né, mostrando para vocês o que eu tinha aqui na minha geladeira e que eu vou estar usando. Hoje eu vou fazer aí pelo menos 8 marmitinhas, porque meu marido agora ele leva, né, o almoço, então eu já faço a deles e deixo algumas para mim também. No dia a dia que eu tô muito corrida, né, aí eu como. Então eu tinha aqui um brócolis, 2 cenourinhas, batata, eu tenho um pimentão, tomate, a cebola e berinjelas. Então eu vou estar fazendo 2 opções de proteína. E eu vou começar aqui pela carne moída, que eu vou fazer com berinjela e batata. E depois eu vou fazer um franguinho também desossado. Eu já cozinhei um feijãozinho preto. E já coloquei aqui uma panela de água para ferver. Nessa panela aqui eu vou cozinhar o arroz. Aqui eu cozinho o arroz como se fosse um macarrão, então quando a água ferve eu jogo o arroz lá e na hora que ele tá macio eu escorro. E aqui eu vou começar pela carne. A minha carne ela ainda está congelada, então eu já vou colocar ela aqui no foguinho baixo. E aqui ó, eu tenho carne moída de boi, na verdade essa aqui é misturada de carne de boi e carne de porco. E aqui tem 560 gramas. Nessa aqui eu paguei R$4,25. Lembrando que aqui são euros, tá, pessoal? Então ela tá bem empedrada, ó. Eu vou colocar ela, que ela vai descongelando. Aqui já tá no outono. Eu tirei essa carne antes do almoço, ela não descongelou, tá? Aqui a gente tá hoje passando uma temperatura aí de 14 graus. Então, para fazer essa carne moída, eu gosto de deixar ela ficar bem soltinha antes de colocar todos os temperos, tá? Então, vou deixar ela aqui no fogo baixo e já vou picar tudo aqui dos temperos enquanto ela vai, né, descongelando e ficando aquela farofinha, né? Então, aqui, ó, eu tenho alho, eu já compro o alho picado, ele vem nessas caixinhas congelados, tá? Então, eu não vou picar alho, eu já vou usar esse aqui que já é pronto. Vou picar para carne moída uma cebola, um tomate e eu tenho aqui também pimentão. Ó, eu gosto muito desses pimentões aqui, que eles são meio doces, né? Então vou colocar metade, porque ele é bem grande. Então vou picar aqui minha cebola. Vou usar também meia cebola, porque aí qualquer coisa eu uso meia na outra carne. E eu sempre, quando eu faço marmita, eu tento colocar bastante legume e verdura para dar volume. Assim a gente evita de comer tanto arroz e feijão, tá? Às vezes eu também nem coloco sempre arroz e feijão, mas hoje eu vou fazer. Vou picar aqui um tomatinho. Já tá tudo lavadinho, tá, pessoal? Eu já lavei tudo antes. Só para poder adiantar mesmo. Vou cortar aqui um pedaço do pimentão. Eu tô cortando em pedaços maiores, que ela vai cozinhar bem, né? Então... normalmente esses temperinhos desmancham depois que ela cozinha. Os temperinhos já cortados e agora quando a carne fica bem soltinha eu começo a colocar e temperar. E minha água ali do arroz já está praticamente fervendo. Não vou fazer muito arroz porque tem bastante verdura, então vou fazer aí uma xícara de arroz. E vou aproveitar que eu tenho aqui e vou fazer arroz integral. Para não faltar, eu vou colocar 1,5 xícara, né? Melhor sobrar do que faltar. Como é muita marmita, a gente é difícil de calcular certinho. E esse arroz já tem o tempo aqui, ó. Ele demora 12 minutinhos para ficar cozido. E eu acrescento junto com o arroz uma colherzinha de sal. Prontinho, agora que a carne já desmanchou, começa a temperar. Então vou colocar aqui alho, pimenta do reino. Se você tiver um tempero completo, você também pode usar ele. Uma colherzinha de sal. E eu vou colocar também uma colherzinha de páprica. Você pode usar o coloral também no lugar. Vou mexer aqui para fritar um pouco o alho antes de colocar os outros temperos. Porque eles soltam muita água e eles servem para fazer o molho, né?
da carne. Já assim subiu aqui um cheirinho do alho, pessoal. Agora eu vou acrescentar o restante, né? O tomate, a cebola e o pimentão. E vou esperar, né, uns 5 minutinhos esse tempero dar uma cozinhada para pegar um sabor a mais nessa carne. Vou colocar só um pouquinho de água e agora eu vou tampar aqui um pouquinho. Então eu vou cortar agora os legumes que eu vou usar para a carne. Vou tirar aqui a pontinha da berinjela, vou usar só uma berinjela. E essas duas cenourinhas que já estavam murchinhas na minha geladeira. Vou cortar aqui, né, em cubos. Aí, você que escolhe o tamanho, pode ser maior ou menor. Eu cortei mais ou menos assim. Vou cortar aqui as cenourinhas em diagonal, em rodelinhas. E agora eu vou dar uma olhada como é que tá. Você prova aí o sal, né? Pra ver se tá do seu agrado. Pra mim tá bom. E agora eu coloco a verdura. Vou cortar a berinjela aqui rapidinho. E agora eu vou colocar a água para cozinhar. Como eu não gosto dela muito aguada, porque eu acho que sequinha tem mais sabor, eu coloquei só um pouco de água e eu vou controlando. Se na hora que secar ainda estiver durinho, eu coloco mais um pouco. Enquanto cozinha ali a carne com as verduras, eu vou temperar o feijão. Então eu vou usar aqui essa boquinha da frente. Eu já cozinhei o meu feijão. E para temperar o feijão, eu vou usar uma gordurinha de bacon que eu tenho aqui. Aqui, ó, essa gordurinha eu separei quando eu fiz, né, barriguinha de porco. E aí eu uso para poder temperar aqui o meu feijão. E eu só vou temperar mesmo com alho e sal o meu feijão, tá bom? Eu cozinhei aqui 500 gramas, só que acho que vou temperar só metade. Porque o restante eu congelo e na hora que eu precisar, eu tenho congelado. Deixo o alho dourar bem, para dar um sabor bem gostoso no feijão. E aí, fazendo isso aqui, só vai faltar mesmo o franguinho para fazer. Marmitinhas bem práticas. E aí, com isso tudo, eu mato o almoço da semana. Já começou a dourar aqui meu alho. Tá um cheirinho bom aqui. Agora eu vou colocar o feijão. E eu tô usando feijão preto, que aqui eu encontro mais fácil esse preto. Eu amo feijão carioquinha, mas o feijão que tem aqui marrom, ele é muito diferente do carioquinha que a gente encontra aí no Brasil. Coloquei aqui, né, a metade, o restante eu reservo, vou pôr num potinho e coloco para congelar. E aí aqui eu vou pôr o sal, né, uma colherzinha de sal que eu ainda não coloquei. Colocar só um pouquinho de água para dar uma fervida, porque eu gosto do feijão mais grossinho na marmita. Porque a marmita, quando a gente descongela, tende a soar demais e ela naturalmente cria um pouco de água. Então é bom você deixar a comidinha um pouquinho mais seca. Tá ótimo de sal, vou só dar uma fervidinha e já desligo também. E eu gosto de deixar a comida mornar um pouco, tá, pessoal? Antes de montar as marmitas. E agora eu vou cuidar do frango, eu vou mostrar pra vocês o franguinho que eu comprei. Normalmente eu gosto de usar peito, né? Mas estava em oferta essa coxa desossada. Então aqui era 920 gramas, eu paguei 5 euros nela, 5,07. E ela já vem toda desossadinha sem o osso, só tem que tirar a pele. Porque ela vem com a pele e eu não gosto da pele, tá certo? E aí eu corto em pedacinhos menores, que fica mais esquinhas, né? Mais fácil de comer na marmita. E eu, pessoal, não costumo usar a luva, tá? Porque eu tô fazendo pra mim e pra meu marido. Se vocês
fazem comida para mais pessoas e quiserem, fiquem à vontade para colocar luva. Eu lavo sempre a mão para estar com a mão limpa para poder cozinhar, tá certo? E agora vou para o último prato aqui, o franguinho. Vou colocar aqui outra panela para aquecer. Essa aqui já tá bem velhinha, não reparem. E enquanto ela aquece, que aquele fogo é pequeno, eu vou cortar pequenininho aqui esse frango. Então eu gosto de cortar ele em pedacinhos pequenininhos mesmo. Tipo esquinhas. Assim fica mais fácil para você comer na marmita. E aí eu já vou colocar um fio de óleo, né? Na verdade eu uso azeite ali na panela, eu já vou colocando ele lá. Para não sujar outra vasilha. A carne aqui tem que ficar de olho, assim que a batata amolecer, eu desligo, ou se ela tiver muita água ainda, eu deixo um pouquinho aberto, né, para poder secar. O franguinho tá aqui, né, como ele tava congelado, essa chama é pequenininha, demora um pouquinho, eu vou jogar o tempero. Então aqui pro franguinho, eu sempre gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar o sal. E no frango eu vou colocar açafrão, tá? O amarelinho. E só falta mesmo finalizar aqui o franguinho para montar as marmitas. Eu vou deixar ele pegar uma cor bonitinha para adicionar o brócolis. Enquanto o franguinho chega no ponto, eu vou finalizar e picar o que eu vou usar lá no frango. Então eu vou aproveitar o que eu tenho aqui, né? Eu vou colocar aqui o alho lá, um pouquinho do alho para acabar com ele. Vou picar o restinho do pimentão. Vou colocar também a meia cebola, né, que ficou aqui. Vou colocar lá no franguinho. Enquanto frita aqui, né, a cebola, refoga o pimentão, eu vou cortar o brócolis. Vou tirar aqui um pouco, né, dos floretes que a gente fala. E eu deixo um pouquinho do talo, a parte que é mais próxima, né, da florzinha. Vou colocar um pouquinho de água para abafar e ele dá tempo dele cozinhar. Vou mexer aqui e vou tampar, só para ele dar uma refogada aqui uns 4, 5 minutinhos para maciar o brócolis. Vou tampar aqui, enquanto finaliza a gente vai começar a montar as marmitinhas. Já tenho elas aqui, lembrando que essa maiorzinha é do meu marido, como ele tá com uma lá, eu vou fazer uma da menorzinha e ele vai ter que passar um pouquinho de fome. Vou começar aqui colocando um pouco do feijão. O meu eu coloco uma conchinha, o dele eu coloco um pouquinho a mais. Agora eu tenho aqui o arroz, olha aqui pra vocês verem, eu escorro ele igual macarrão mesmo. Depois, se às vezes eu volto ele pra panela com um pouquinho de alho e cebola, às vezes não. Depende muito do que eu tô fazendo, tá? Vou colocar nos meus aqui e vou tentar dividir igualmente, né? Então agora, como eu falei, eu vou colocar a carne. Eu gosto de colocar uma quantidade maior, porque tá com a carne, está a carne junto com a verdura, né? Tá aqui a carne, olha só que bonita. Vou começar pelas maiores, né? Que eu tenho que caprichar mais. Eu vou fazer 2 com carne e 2 com frango. E é bem prático você fazer já a carne com legume, evita de você fazer uma coisa a mais, né, pessoal? E agora o franguinho, olha que maravilha, eu acabei de desligar, eu deixo ele bem sequinho, tá certo? Fica mais gostoso assim. E tá pronto aqui minhas marmitinhas deliciosas da semana. Então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!